Deu não? Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas. A gente estava brincando aqui, deu? Os meninos gritam no switcher e eu aqui. Deu não, não entrou não, mas agora entramos. Bom estar aqui com você. Hoje estamos recebendo de volta Anderson Ozawa, que é palestrante, gestor de empresas, com mais de 20 anos de experiência em gestão de prevenção de perdas. A entrevista do Anderson, há mais ou menos uns 2 meses, né? Foi tão interessante, lotada de dicas, que o pessoal pediu e a gente trouxe o Anderson de volta. Aliás, o nosso contato, assessora de imprensa, Carol Lara, aqui conosco. Muito obrigada, viu, Carol, por permitir a presença do Anderson aqui conosco. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Que delícia tê-lo aqui. Que bom estar aqui de novo. A gente falou muito e o programa foi tão recheado de dicas para as empresas, para o varejo, mas muito ficou ainda por se falar, né? Inclusive, mais para frente, eu quero dar uma pincelada, que você deu uma pincelada agora, quando a gente fala de gestão de prevenção de perdas, né? Gestão de estoques, a gente está falando exatamente de quê? A gente está falando da gestão em perdas de tudo que afeta o lucro do negócio. Então, toda ação que de alguma forma afeta a última linha, ali onde sobra o dinheiro para o empresário, para ele realmente ter a rentabilidade que ele busca, isso é a perda. E quando a gente fala de perda de estoque, é onde está a maior incidência de perdas hoje num negócio de varejo, por exemplo. A matéria. A matéria, o estoque mesmo, o produto que ele disponibiliza para venda, né? E que é onde o empresário coloca a maior parte do dinheiro dele. Né? Um varejo, 80%, 70% do investimento de um negócio de varejo é estoque. Né? E aí ele vai girando dinheiro em função disso, girando estoque para gerar mais dinheiro e assim por diante. Você perder 2%, 3% daquilo que você colocou de dinheiro no negócio é impactante para a continuidade da empresa. Então, muitas empresas chegam a deixar de existir porque esse nível de perda fica tão insustentável que ela não consegue mais gerir o próprio negócio. O descontrole, né, desse estoque, porque muitas empresas, muitos empresários, comerciantes acham eu tenho que estar com o estoque abarrotado. Porque assim eu tenho quantidade, e não é. Não é isso. O mais importante. Não é o mais importante. Essa é uma visão realmente mais antiga, né, de ter as lojas cheias de produtos, as gôndolas abastecidas. Agora, o ponto de gestão correto é ter o produto certo, na quantidade certa, né, e no momento certo para o cliente. Então, não é só encher a loja de produtos. Agora, eu tenho na quantidade que eu preciso, né, porque senão o produto pode vencer, né, o produto pode passar a coleção, se for uma loja de roupa, e o que eu faço depois? Tem que fazer promoção. Então, até um assunto muito atual. Sim. Hoje em dia não se tem mais estações do ano certinhas e definidas, como eu me lembro na minha infância, adolescência, né? O inverno, então você se prepara. Minha mãe com 6 filhos, imagina comprar roupa de inverno, porque tínhamos realmente o inverno, uma estação definida, o verão, enfim. O lojista sofre muito com isso, né? Agora, como administrar alguma coisa que não é palpável, como as temperaturas, para se montar o seu estoque, para se abastecer o seu estoque? Hoje, o que se faz muito, na verdade já há uns 5, 6 anos atrás, é usar a tecnologia para ajudar. Então, esses sites de clima dão uma noção de como será, né, a Mas é uma temporada. leve noção, não dá noção. mais para contar não com dá. isso. Então, aí, E é a curtíssimo prazo. a curtíssimo prazo. E aí que reforça a questão de você ter gestão. Né, de comprar não muito, mas também não muito pouco para não faltar, né, mas comprar no máximo, o mais assertivo possível, o mais correto possível, justamente para não ter esse tipo de perda por conta, né, da sazonalidade, da questão da temperatura, enfim.
Então, usam-se alguns instrumentos como esse, aí você usa outros como olhar o quanto eu vendi no ano passado. Eu vou vender o mesmo esse ano? Aí tem que olhar outras coisas. Como é que está a situação econômica esse ano? Como é que está o consumo esse ano? Esse ano nós não vamos vender igual ao ano passado. Então não preciso comprar igual ao ano passado. Vou comprar 10% menos. O inverno vai ser menos rigoroso. Então também vou comprar um pouco menos. Então eu sempre tenho falado que o menos é mais, né? Muita gente tem falado isso, né? Então você ser cada vez mais... Mas o menos é mais também em estoque. Também em estoque. Porque faltar é ruim, mas ter demais é ruim também. Faltar é ruim porque o cliente vai na tua loja, não encontra, ele sai reclamando, não volta mais e fala para um monte de gente que na tua loja não tem produto. Se sobra produto, legal, o cliente encontrou, mas aí você fica depois com aquilo para poder gerenciar. E de novo, é dinheiro. Aí o cliente vai reclamar que aquela loja está com a coleção passada. É. E as mesmas peças do ano passado estão nessa loja. Até um fato interessante, na minha cidade, agora nós estamos na época da festa do peão boiadeiro, né? Então todas as lojas têm suas vitrines, jaquetas de couro, coisas de pele, saias de couro, bota, chapéu, né? E as pessoas, aí você acompanha, indo para a festa de blusinhas de alça, porque um calor imenso que está se fazendo nessa temporada, e isso vai ficar. Vai ficar. Porque as pessoas não consomem. Não consomem. E aí você, por exemplo, pagou, o varejista, né, o empresário, pagou R$100 numa jaqueta a preço de custo, né, vai vender a 200 para ter 100% de lucro. Vai ter que fazer promoção, né? Aí vai vender a 150, vai vender a 110, vai vender a 90. Então, em algum momento, ou ele reduz muito a margem de lucro dele, que tem que pagar todo o negócio, né? O lucro, né? A margem serve para pagar a operação, ou em algum momento ele vai vender, para não ter que ficar com aquilo no estoque, ter que jogar fora, ele vende abaixo do que ele pagou. Aí ele tem que... A gente está falando de perda de estoque. E aí isso tudo... um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim vai, na ponta do lápis, quando o empresário mede corretamente, quando ele acompanha, isso é um número absurdo, que algumas vezes até o percentual é maior do que o percentual do lucro. E ele fala, caramba, para onde foi esse dinheiro? Né? E você acha que este ainda é o maior problema das empresas? É um dos maiores problemas. Primeiro porque a maior parte das empresas não enxerga. Ela se preocupa muito mais em vender, em encher o estoque e vender. Então não olha para o que está acontecendo no negócio em si, na operação do negócio. Então é um dos maiores problemas porque afeta diretamente o bolso dela. E é uma doença silenciosa. Se ela não mede, não acompanha... E é acumulativo. É acumulativo. Vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. Quando ela para e percebe, ela fala, caramba, eu tenho um rombo, né, uma diferença na minha conta de estoque de 30%. Para onde foi esse dinheiro? Né? Ou porque venceu, ou porque deu alguma outra diferença na operação, enfim. Aonde foi esse dinheiro? Então é uma doença silenciosa, ela não aparece de uma hora para outra. Mas aí a conta, você já não tem dinheiro para pagar a conta. E onde é que ele vai perceber essa perda? Porque essa história do aonde foi parar esse dinheiro? E como é que ele chega a perceber que é aí que está? A melhor forma dele perceber é cuidar do estoque, por exemplo, contando o estoque. Eu costumo falar, né, nas palestras ou para os empresários que eu converso, que é o seguinte, você não conta o dinheiro que está na sua carteira? Você não olha a tua conta corrente toda hora? Por que você não conta o teu estoque pelo menos uma vez por mês? Não é seu dinheiro? Então, tem que contar, tem que saber por quê. Você tem um número que está no teu sistema, mas ele não reflete a realidade do que está lá fisicamente lá no seu estoque. Então, por mais que você tenha um sistema assim eficiente e avançado... Não, porque depende ainda da pessoa, de uma ação dela que é controlar. Geralmente... porque envolve também não só o número de peças, mas o quantas peças
do inverno eu ainda tenho, ou Justamente. quantas jaquetas eu ainda tenho. É isso A mesmo. gente não está falando só em números. Só em números. Então tem que olhar o todo do estoque, ter esse controle todo, seja em roupas, seja em alimentos, seja em medicamento, enfim, qualquer tipo de varejo. Então, se ela não conta, é a mesma coisa de eu falar o seguinte: você tem um diabetes, mas não mede. Você tem pressão alta, mas não faz medição. Você tem algum problema, né, de ordem na sua saúde, mas não vai fazer exame de sangue. Então, se você não mede, você não controla. E aí aquilo vai te afetando de algum jeito. Por quê? Na hora de você pagar as contas, isso falando de gestão financeira do negócio, vai faltar o dinheiro na tua conta corrente. Mas aí você fica falando, caramba, por que está faltando? E a primeira visão está faltando dinheiro, preciso vender mais. E não é vender mais, é também, mas é olhar o negócio. E como é que eu estou gerindo a minha operação? Eu tenho esse estoque de inverno aqui mesmo, às vezes ele olha lá, tem 10 jaquetas de couro, ele vai olhar, não tem mais, tem 4, tem 6. Por quê? Porque uma, infelizmente, alguém levou embora sem pagar, outra rasgou. Está fora porque foi experimentar, né? A mulherada faz isso, né? No interior é muito comum, né? Liga assim para a loja e diz, prepara uma delícia, né? Prepara uma sacolinha aí que eu vou passar, buscar e você leva para experimentar sem saber se você vai ficar ou não, ainda para decidir, né? Isso está fora da loja, portanto está fora do seu estoque. Do seu estoque. E não significa a venda diretamente. Justamente, se eu usou o exemplo da festa, né? Então tem muitas empresas, por exemplo, deixa que as pessoas usem as peças de roupa para fazer a propaganda, né? E sai do estoque, vai lá a pessoa, usa a jaqueta, fala que é da loja tal. O patrocínio. E essa jaqueta não volta por algum motivo, ou volta suja. Voltou suja, você não tem condição de vender uma jaqueta de couro, vai ter que jogar fora. Então tudo isso tem que ter controle, é dinheiro. Então você pegou o seu dinheirinho, deu na mão do fornecedor, ele te entregou o estoque. Então é dinheiro do mesmo jeito, por que não controlar aquele dinheiro? Já que é quase 80% do teu dinheiro que está parado ali, esperando alguém vir comprar para, né, poder virar dinheiro físico de novo. Então é isso que eu sempre falo, se você não controla, se você não olha o seu negócio além da venda, a venda é uma consequência de uma série de outras coisas que o teu negócio tem que ter, né? Então o seu negócio não consegue ter continuidade, não consegue ter uma saúde boa. Vocês falam muito de saúde dos estoques. Qual a saúde dos estoques da sua empresa? É justamente isso. Estão altos, estão baixos, tem qualidade. O inverno vai durar X tempo. Eu tenho para durar mais do que isso. Um mês a mais de estoque pode representar milhares de reais. Que para um pequeno, médio varejo, isso pode significar tudo. A continuidade dele, tudo. A continuidade da empresa. A continuidade da empresa. Você viaja o Brasil aí com suas palestras, né? Que tipo de público procura essas palestras? E quais as dúvidas mais frequentes desses empresários, desses empreendedores? Justamente são os pequenos e médios empresários, eles que buscam mais pela dificuldade de acesso a um conhecimento mais direcionado para eles. E a pergunta é muito isso mesmo: o que eu faço para o meu negócio crescer, obviamente, mas para ir além? Porque a taxa de empresas que fecham no Brasil é altíssima, né? Então, como que eu consigo abrir um negócio com certeza que eu vou ter continuidade? O que eu preciso fazer? Não é simplesmente alugar um espaço, colocar o produto, colocar um vendedor e parar, né? Que a gente falou muito nisso no programa passado, né? As lojas de garagem, né? Aquelas as quais alugava-se a garagem embaixo do seu vizinho, botava lá algumas coisas e isso já está perdendo porque o consumidor quer muito mais do que isso. É isso mesmo. Então eles perguntam muito sobre isso. Como que eu faço uma boa gestão financeira? Então às vezes o empresário abre uma empresa, né, abre lá o seu negócio e não sabe fazer um fluxo de caixa. Entrada e saída, eu tenho que gastar menos, né, tem que ter menos saídas e mais entradas. Ele confunde o dinheiro dele, pessoa física, com pessoa jurídica. Que são as retiradas da boca do caixa, né? Isso. Que as empresas, principalmente no pequeno Isso acontece muito. Então vai pagar uma conta de luz da casa dele. Então ele não pega esse dinheiro do Prolabore ou da remuneração mensal dele. Ele pega direto no caixa.
Mas espera aí, pessoa física, Anderson, empresa, outra coisa. Então isso tem descompasso. Então coisas que parecem banais são essenciais para a continuidade do negócio. Outras perguntas é como que eu faço uma boa contratação, como que eu mantenho o cliente, como que eu converso com o cliente, como que eu mantenho ele fiel à minha loja. Isso aí está ligado com a gestão de pessoas dentro da empresa? Está ligado à gestão de pessoas. Reter cliente também depende do tipo de pessoa que você que trabalha, sim, que você contrata. Que tem que estar alinhado com o que a empresa faz, né? Tem que ser uma pessoa que... Hoje você tem que contratar não por necessidade. Eu preciso de um vendedor. Precisa, óbvio, mas esse vendedor está alinhado com o que você tem de propósito na empresa. Porque se ele entender o que a empresa faz, ele atende melhor, ele encanta o cliente, né, que a gente falou também muito na outra conversa. E aí, isso você retém, trata o cliente pelo nome, ele entende que ele faz parte da empresa. Então isso é importante para o negócio continuar. Ele cuida do estoque, ele cuida do cliente, ele cuida do negócio como se fosse dele. Né? Hoje é difícil encontrar? Não é que é difícil encontrar. Hoje a gente seleciona muito mais por necessidade. Eu preciso contratar, pega o primeiro que aparece. E aí ele fica 1, 2 meses, trata mal os clientes, não cuida do estoque, não limpa a loja, não entende que aquele negócio é dele. O que é um problema. Eu já tentei, existe uma loja Havaianas aqui em São Paulo, está sempre no meu caminho. E Havaiana é uma coisa que você sempre precisa de uma. E como essa loja está sempre no meu caminho, é por ali que eu tento, olha só, eu consumidora com potencial de compra, com a necessidade da compra, já entrei mais ou menos 5 vezes nessa loja e nunca consegui comprar. Primeiro, não tem numeração disponível e é uma loja assim de um ponto de circulação muito grande. Segundo, os vendedores não dão a mínima para você, assim, sem mentira, parece brincadeira. Nos tempos de hoje, onde as pessoas laçam cliente, né, porque o consumo está cada vez mais baixo, porque o potencial de compra está baixo, fosse na loja escolhida, a vendedora assim. Eu falei, eu queria uma dessa, 37. Acho que não tem. Dá uma olhada, se não tiver pendurada ali, não tem. WhatsApp. E por aí vai. Ou seja, é uma loja que percebe que está sempre na mão dos vendedores. O dono nunca está presente. E eu acho ainda que eu continuo insistindo em entrar, não só porque ela está no meu caminho, mas eu sou louca para pegar aquele vendedor, o proprietário, o gerente, alguém, e falar, vamos conversar, vem cá que eu vou pagar senta aí, vou pagar um café, vamos conversar. Sua loja vai fechar. Sim. Por conta do pessoal que você põe aí dentro para trabalhar. Né? E as pessoas ainda estão nessa que você falou do emergencial, ela precisa de alguém para estar aqui. E as pessoas precisam ser capacitadas, precisam entender, precisam ter acompanhamento. Então, a loja não está vendendo, vou pegar o seu exemplo. Se tem um dono mesmo, um gerente, ele tem que acompanhar a venda e entender por que não vende. Porque não tem produto, que foi a primeira coisa que você falou, não tem modelo no tamanho que você quer, aí volta no que eu falei lá no começo, produto certo, na quantidade certa, na hora certa. Né? Porque poderia ter o produto, mas aí você não compra por causa do vendedor. Porque às vezes ele está no estoque e não está na área de vendas. Agora eu já sei que eu não encontro o produto lá, nem quero encontrar, mas eu continuo entrando para achar o responsável. E para ter oportunidade, qualquer hora, eu ainda falo para esses vendedores, querido, porque é sempre um menino e uma menina que fica em torno de 18, 19 anos, o que você está fazendo aqui? Se não é para vender. Você é pago para ganhar o Wi-Fi da internet, o que é, né? E isso é uma questão interessante, você falou de uma marca famosa, né? E que provavelmente pode ser uma franquia ou não, né?
Mas um erro que isso alguns empresários que participam, que também são franqueados, né, que tem lojas de franquia, acreditam que só a marca vai vender. Eu tenho a marca tal, como essa que você falou. Então, só ter a marca, um ponto bom, é suficiente para vender? Não. Tem que ter o estoque certo, tem que ter a pessoa atendendo bem, tem que ter uma gestão. Então, tem gente que fala, eu lembro que a gente falou sobre franquia na nossa primeira conversa. Franquia é um bom negócio? É um excelente negócio. Mas a marca por si só não vende. Tem que ter gestão. Todo negócio precisa de gestão. Se ele não tem gestão do início ao fim, vai acabar. Ah, mas eu tinha uma loja Havaianas que não deu certo. E na franquia, ao contrário do que as pessoas pensam, muito mais, né? Porque você tem regras, você tem meta, você tem franquia da Havaianas, que é esse produto que a gente está falando, não é uma franquia de valores altos, né? Uma loja que já, como outras franquias, tem o seu layout já pré-estabelecido e outras regras a serem cumpridas. E às vezes as pessoas acham que eu tenho meio caminho andado se eu opto por uma franquia, né? E ponto. E é só o que basta. Como você disse, ela se vende, né? E aí descuida justamente por achar que ela se vende, a própria marca. Que é suficiente. Então, essa é a grande... São as grandes perguntas que as pessoas me fazem, né? Nas palestras ou nas conversas. E agora? Como que eu faço a gestão do meu negócio? E essa é uma pergunta que você faz antes de abrir um negócio. Né? Como é que eu vou fazer essa gestão? Que vai desde pessoas, finanças, estoque, marca. É um conjunto. Ter a marca sozinha não vai resolver. Ter marca mais estoque também não. Aí não cuida do financeiro. Ou seja, imagina como se fosse um balde cheio d'água com vários furinhos. A perda é isso. Então, um cliente que vai embora é um furinho, aí você tampa com o dedo. Aí, o estoque que não tem, você tampa um furinho com o outro, mas você tem 10 dedos. É limitado. É limitado. Então, o que fazer? Então, na verdade, você tem que criar uma forma de gestão, na verdade, usar uma gestão que possibilite que os furos não aconteçam. Furos vão acontecer. Não é tapar buraco, furos, não acontecer. O furo vai acontecer, não tem jeito. O negócio está sujeito a isso. É um risco, né? Todo negócio é um risco. Mas ter muitos furos significa que a falta de gestão é muito latente, muito clara, porque começa a falhar em muitos setores. Por isso que, óbvio, que a gente tem empresas fechando hoje por um cenário econômico afetado pela crise política muito complicado, mas muito também porque como elas não tinham base sustentável, não tinham essa visão de gestão, foram mais afetadas. É isso que é continuidade. Você vai ser afetado pela crise ou por qualquer efeito de recessão econômica. A questão é o quanto você vai ser afetado ou não, e aí depende da sua gestão. Porque em contrapartida, a gente também sabe que crise gera oportunidades. Justamente. Número 1, porque exige que você modifique a sua maneira de agir e pensar e por aí vai. Que você, muito melhor do que eu, pode dizer pra gente, né? Muito a gente comenta em crise gera oportunidades. Por exemplo. Olha, na crise é um momento onde as pessoas não olham, mas tem que olhar para dentro de casa, ponto. Né? Tem que olhar, por exemplo, para o cliente que você atende. Você tem que olhar tudo de novo. Essa é a grande verdade, porque se na crise o que você estava fazendo não funciona, é porque algo precisa mudar. Quando as vendas estão legais, ninguém se preocupa em olhar esse tipo de coisa. Tá entrando gente, nossa loja fica num ponto legal, toda vez ela passa, ela entra aqui, não comprou nada dessa vez, mas vai comprar da próxima. A questão é, se antes abre uma loja melhor do que aquela, você não passa mais aquela loja. Se chega para você um site que tem o mesmo produto que você quer, você vai comprar pelo site. Então hoje, a forma de criar oportunidade é olhar o seu negócio, entender mesmo, e aí com uma visão que tem que ser bem madura, né? De tipo, eu tenho que olhar e se estiver errado, eu tenho que mudar. Porque aí existe um pouco de vaidade, do tipo, eu não vou mudar porque eu sempre fiz assim. Não,
tem que mudar. Então eu tenho que melhorar o que eu tenho, olhar para a crise realmente com um viés de oportunidade e para que a próxima crise eu não seja tão afetado. Não dá para ficar vivendo assim, né? Numa montanha russa, tá tudo bem, tá legal. Aí tem a crise, você vem. Nenhum negócio sobrevive a isso. Agora, se você está aqui e a crise te faz descer uns 2 degraus, mas você sobe 3, isso é o ideal. Agora o cara está aqui em cima, desce 20 e não tem força para subir de novo, porque ele não está preparado, ele não tem braço, não tem sustentação. Então, você olha o negócio como um todo. Onde está apertando mais, você foca. É no meu estoque? Opa, vou olhar no meu estoque. É no financeiro, as retiradas, né? Toda hora vem a esposa, tira um pouquinho, meu filho vem aqui, tira um pouco, porque a empresa quando começa é assim, é familiar, né? Nossa, então, a mulher passa a pegar o dinheiro do supermercado, o filho para pagar o lanche da escola. E aí você... Ah, mas eu não tiro muito, né? Tiro lá o dinheirinho do lanche, é R$10 por dia, R$15 por dia, o dinheirinho do supermercado é R$200 por dia. Um pouquinho disso por dia. Uma gotinha No gotinha fim do ano é um baita de um número, né? Então, como lidar com esse número? Tem que ter controle. É o mesmo controle de casa, se a pessoa é regrada em casa, tem que ser regrada nos negócios, né? Então, em casa você não controla o estoque de mantimentos, você não controla as roupas, você não controla o carro, gasolina, consumo. Por que quando abre o negócio a pessoa relaxa? Em alguns momentos é por falta de conhecimento mesmo, porque você tem muita variável que impacta, o cliente que entra e não compra, o concorrente que baixou o preço, olha quanta coisa acontece. Então, olhar para dentro do negócio, pelo menos você se garante que o que você faz bem. E isso eles têm me perguntado muito, Anderson, como que eu posso ter certeza que pelo menos o que eu faço me garante? Porque eu tento minimizar o que vai acontecer ao meu redor. Eu vou ser afetado? Vou, né? Mas se eu tenho uma embarcação boa, né? Que foi feita uma boa manutenção, etc., pode vir a tempestade que vier, eu vou conseguir seguir em frente. E muitos, né, viram o barco, acontece alguma coisa, por quê? Não se preocupou. Tem um furinho lá no fundo do barco, o cara nunca olhou para isso, esse furinho é a perda. Né? Vem a tempestade, começa a entrar água, esse buraco vai aumentando, né? Então é a perda financeira, é a perda de estoque, é a perda de cliente. O cliente, né, que segundo estatísticas, o cliente insatisfeito fala com 7, que fala com mais 7, que fala com mais 7, e você vai multiplicando, exponenciando isso, as pessoas não vão no seu negócio. Então hoje, o segredo de um bom negócio é vender bem, claro, mas o seu negócio tem que funcionar bem. É um organismo que tem que ter todos os órgãos funcionando da melhor forma possível, né? Para que ele possa oferecer o melhor produto, oferecer o melhor serviço, seja roupa, seja o que for, seja serviço mesmo, não seja produto, né? Hoje o negócio como um todo tem que ter uma gestão integrada e que o dono tenha esse negócio na mão, né? Olha só, eu vou pedir um break. Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Você aí como eu, é por isso que as pessoas pedem de volta, é por isso que a gente traz. Além da capacidade, do entendimento do Anderson, é muito gostoso esse bate-papo, sei que você está aproveitando muito, porque o Anderson, ele trabalha com metáforas, ele fala através de uma linguagem que a gente entende e no mesmo momento, e você me diga isso, não é verdade? No mesmo momento te remete a exemplos, né? Quero saber, na sua assessoria às empresas, mas isso você vai responder depois do nosso break, se você trabalha dessa forma também, mas não fala não. A gente vai para um rápido intervalo, pode ser, diretor? E daqui a pouquinho.
Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na utv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. De volta aqui no Mulheres Poderosas, conversando com o Anderson Ozawa, que é um palestrante, um gestor de empresas com mais de 20 anos de experiência em gestão de prevenção de perdas. Antes de ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta, agora a câmera é sua, manda bala. Tem que trabalhar dessa forma, não tem como. A forma de conversar com o empresário, a forma de falar com o dono do pequeno e médio, até do grande negócio, ela tem que ser com metáfora, de uma forma lúdica, de uma forma que você consiga passar esse assunto técnico, né? Mas de uma forma que ele consiga falar, opa, isso acontece no meu negócio, realmente se eu voltar, né, na minha operação, isso tem algum impacto. Então a linguagem num trabalho de assessoria, de consultoria, na palestra em si, é falar a coisa técnica, mas de um jeito que as pessoas consigam traduzir no negócio delas. E independente de ser grande, média ou pequena empresa, porque a gente vai ter duas questões muito claras para entender. Uma é a restrição em relação ao assunto que é técnico, e outra é a própria pessoa que absorve o conhecimento, que aí a gente lida com o ser humano. Ele vai ter a questão da vaidade, do ego. Então, você falar, apontar que a pessoa não está fazendo a coisa da melhor forma, não é o caminho certo. Isso tem que ser falado, mas de um jeito em que ela entenda por si só, e não você colocando o ponto, né? A gente trabalha muito isso, de trazer o problema de uma forma ampla e a pessoa fala, nossa, é verdade, eu realmente tenho esse tipo de problema e você pode me ajudar. Esse desafio que você está me colocando é um desafio que eu posso superar. Então essa é a grande forma que a gente usa e tem, graças a Deus, tem trazido bons resultados para nós e para os empresários. Porque ali você está mexendo com o ego daquele que montou a empresa ou daquele que herdou essa empresa, né? Você está mexendo com a tradição dessa família, que deve escutar muito isso, acredito. Mas o meu pai fazia assim, o meu avô fazia dessa forma. É isso mesmo. Eu costumo falar que é a questão, existe uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, que precisa mudar, né? Fazer as coisas do mesmo jeito leva a ter os mesmos resultados. Se a pessoa vai numa palestra minha ou me chama, ela quer buscar algo diferente. Para ter algo diferente, ela não vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Não existe isso de fazer sempre do mesmo jeito. Ah, mas o meu negócio está bom dessa forma, então eu vou continuar fazendo dessa forma. Não existe isso. Porque os tempos são outros, a economia do país é outro, o perfil do consumidor é outro. Então se você, porque deu certo no passado, está dando certo agora,
mesmo assim você não mexer em nada, existe um momento que vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não tem como. Mesmo nos negócios mais tradicionais, você vai ficar para trás. Há um secos e molhados que virou uma mercearia, que virou um supermercado. Se esse supermercado, por exemplo, não começa a olhar tendências de separar as categorias de produtos, espaço homem, espaço mulher, churrasco, bebidas finas, etc. Se não começa, por exemplo, a usar esse tipo de metodologia, quem está acostumado a entrar em supermercados que usam isso não entra no dele, que fica perdido. Né? Então, você está... Como é chato você fazer uma compra num lugar onde não tem critérios estabelecidos. Sim, né? Existe uma ciência para isso. Você perde o dobro do tempo. Então, o produto que quando você entra no supermercado está na frente, na entrada, ele está lá estrategicamente. O caminho que você faz é um caminho clássico. Por que, por exemplo, padaria, açougue ficam no fundo do supermercado? Porque são coisas que você entra para comprar, mas você compra por último e é obrigado a passar no meio do supermercado. E aí produtos que chamam mais atenção estarão lá, né? Um novo chocolate, um novo doce, um novo arroz para fazer um risoto, enfim, você começa a ter uma construção do supermercado de forma que ele te incentiva a entrar e a caminhar. Por que os cestinhos cada vez mais ficam maiores? Para que você coloque mais produtos dentro do cesto. Né? Por que o carrinho fica maior? Então, ele aumentou, tem algum motivo? Tem. Nós temos uma tendência a consumo, temos que ser estimulados por esse consumo. Né? Se a sua loja está preparada para isso, ela vai vender mais. Se ela não está preparada, a pessoa nem entra, ou se entrar não vai comprar o que queria comprar. Porque ela vai entrar e falar, mas eu queria achar isso, não achei. Eu queria achar aquilo, não achei. Às vezes está lá. Ela fala, eu prefiro ir no outro supermercado que é bem melhor. Eu pago um pouco mais, mas eu acho que eu quero. Eu tenho uma comodidade. Então, é ciência, tem como fazer isso. Com certeza. Até mesmo o entretenimento para crianças dentro de um supermercado, né? Até os carrinhos são adequados para aquela criança em formato mesmo de um brinquedo. Carrinho, por quê? Ninguém merece uma criancinha tormentando, fugindo de você no supermercado, quer dizer, aquilo que era para fazer a compra da semana do mês, você entra 5 minutinhos e cai fora. Isso mesmo. Na minha cidade é assim, supermercado que quando eu estou com o meu neto, em determinados lugares para compra de alimentação eu não vou porque ele não vai parar quieto. Então eu tenho que ir num específico que é o único da cidade que tem esses carrinhos que entretêm. Agora, você é o criador de um método exclusivo que é o Pentágono de perdas. Queria que você falasse o que é esse pentágono de perdas. São armas secretas. De onde vem essa história? A gente teve, através dessa experiência de varejo, né, de ter trabalhado no varejo, então eu estive dos dois lados, né, tanto na cadeira de executor do varejo, de executivo, e agora dando essa assessoria. Ao longo do tempo, eu percebi que faltava alguma coisa para gerir o negócio. Então, o varejo tem peculiaridades muito específicas. Então, como gerir um negócio de varejo no Brasil, que é muito mais específico ainda, né, de uma forma eficiente? Então, aí, o que eu peguei? A gente criou o Pentágono de perdas, que geralmente o que acontece? Todo mundo fala num tripé de gestão, que é pessoas, processos e tecnologia. Isso aí, todo mundo fala, para gerir um negócio você tem que gerir pessoas, gerir processo e ter tecnologia. Só que no nosso varejo, o que eu senti? Que faltava um item que é, legal, eu capacitei a pessoa, eu criei o processo certo, a rotina correta, eu tenho tecnologia, mas eu não controlo. E aí eu criei um quarto item que chama auditoria. Ou seja, eu tenho tudo isso, mas eu tenho que ter alguém para ver se isso está funcionando. Lembra do controlar, medir para controlar? Então, como que eu controlo tudo isso? E, legal, mas aí faltava mais alguma coisa. Por quê? O varejo, ele olha um indicador só, que a gente já falou sobre isso, que é vendas. Eu vendo mais, vendo menos, mas fazer gestão de um negócio é olhar todo o exame de sangue. É olhar fazer todos os exames, o eletrocardiograma, exame de sangue, etc. E ter uma visão geral.
E é isso eu chamei de indicadores, ou seja, o varejo tem que trabalhar números que indiquem se o seu negócio está indo bem ou não, não só na venda, mas na perda, na despesa, no atendimento ao cliente. Um exemplo de indicador que a gente costuma colocar nos negócios e que dá uma visibilidade super legal entram 1000 pessoas na minha loja. Quantas vendas eu tive dessas 1000 pessoas? Quantas conversões de venda, que é o que a gente chama. Então, um indicador chama conversão de venda. Entrou 1000, mas eu só tive 10 vendas. Nossa, muito baixo. Não, entrou 1000 pessoas, mas eu tive 300 vendas, 400 vendas. Então, você começa a ter um indicador percentual e falar, poxa, então eu estou convertendo 40%. Eu estou convertendo 50%, por que eu não estou convertendo os outros 50%? É a grande pergunta, por quê? Por quê? Né? Um dos pontos difíceis é você trazer o cliente para a sua loja. Justamente. Você conseguiu trazer, né? Mas você não faz a venda porque elas se dissipam. Então, vão embora sem comprar. Por que não comprou, por exemplo, se é uma loja de moda, né, de roupa, você tem uma maior facilidade de medir isso. Eu não encontrei a calça que eu queria, né? Então, mas como você não sabe se a pessoa encontrou? Então, se você vai nessas grandes lojas de varejo hoje, fica uma pessoa na porta da loja, num equipamentozinho para você medir satisfação. Então, você coloca em 5 níveis, o ótimo ao péssimo, e ela pergunta se a pessoa clicar em apertar o ruim, o péssimo, até o bom, né? Por que o seu atendimento não foi bom? Né? Faltou algum produto? Anota. Essa anotação vai para uma área que começa a tabular tudo isso, colocar numa planilha e começa a entender, opa, não encontrou a Havaianas 37. Agora, como que o pequeno comerciante pode fazer isso? Ele não dispõe desse equipamento? Qual é a forma mais... De uma forma simples. Eu costumo falar que as pessoas fazem isso, mas não usam. Quando você vai fazer uma compra numa boutique, numa loja de roupa, sempre vem aquele papelzinho. Você pode preencher, por favor, com seu nome, endereço, data de nascimento. Você preenche, o cliente preenche, por uma educação, etc. E tal. Eu pergunto para as pessoas, para os empresários, quantos usam aquela informação para o negócio? Preciosíssima, né? Por isso você tem o nome, você tem o endereço, você tem o e-mail, o telefone, a data de nascimento, e você tem ali o cupom que saiu na hora, a venda dentro do sistema, que você sabe o que ele comprou. Então você sabe também o gosto desse cliente, através do produto que ele Quantas vezes você mandou um e-mail de feliz aniversário? Quantas vezes você ligou para esse cliente para falar que vai ter um evento? Quantas vezes você, quando ele entrou na sua loja, você foi lá, buscou, eu conheço essa pessoa, fulano de tal, ela comprou da última vez isso, e foi lá e ofereceu algo complementar, ou sabendo já o gosto do cliente. Ou, isso é uma forma de conhecer. Na venda, é aquela pergunta clássica, quando você passa num caixa de supermercado, encontrou tudo o que queria? Ah, não encontrei. O que você não encontrou? Não pode ser uma pergunta banal do script do operador de caixa. Ela tem que gerar alguma coisa. Ah, eu não encontrei um vinho XYZ. Ah, peraí, senhor, eu vou anotar. E aquilo, se pegar todos aqueles papéis no final de um dia, tabular aquela informação, ela é riquíssima para a gestão do estoque, para a gestão do abastecimento, porque pode ser que o produto estava na loja, assim, no ambiente, mas estava no estoque. Então, falhou alguém que tinha que ter ido lá no estoque, pegar o produto, colocar no ponto certo para que aquele cliente pudesse comprar. Quantos clientes, né, devem ter ido até lá buscar aquele produto e não falaram que não achou o produto? Então, forma simples, não precisa ter sistema mirabolante. O pequeno e médio, numa pergunta dessa, que ele tem que sair do banal. Não é porque o meu concorrente faz que eu tenho que fazer a pergunta. A questão é o que eu faço com essa pergunta. Né? Então, põe lá no fim do dia, tabula, investe 10 minutos, 1 hora para colocar aquilo no computador ou num caderninho, usa essa informação. Você vai ver que você consegue ter uma gestão melhor da tua operação, você vai conhecer melhor o seu cliente, às vezes você vai ver que tem produto que nunca vendeu porque realmente ninguém quer aquele produto. Porque não faz parte do gosto das pessoas daquela região, daquela rua, né? E da mesma forma tem coisa que está faltando na sua loja, que tanta gente vem pedindo, e você fala, não vou comprar. Caramba, 10 pessoas pedindo. Então é uma informação, não é um achômetro. Olha, teve 10 pessoas que vieram aqui e pediram aquele vinho chileno da vinícola tal. Não vale a pena a gente comprar uma caixa e fazer um teste?
Com certeza. E ligar na casa dessa pessoa, olha, sabe aquele vinho que você pediu? Já temos o Nós produto. temos o produto aqui, dá uma passadinha aqui e atende ele. Então isso é o que faz a diferença no negócio. Isso é processo, isso tem que estar acontecendo de uma forma viva. Então é possível o pequeno e médio fazer isso muito fácil, só que tem que querer, né? Tem que investir tempo. Sempre muito atenta, né? Sim. Posso citar um exemplo de uma loja, uma rede de lojas em Bragança, na minha cidade, onde o proprietário, que eu conheço, resolveu inovar e na data do aniversário, foi uma das primeiras lojas da cidade na época a fazer isso, telefonava para as pessoas dando parabéns, né? Botou lá uma funcionária. A ideia foi bárbara. Existe um número muito grande de pessoas solitárias, o qual o único parabéns que recebe no dia do seu aniversário é da loja, né? Quando eu encontrei com esse proprietário, eu disse, pô, que legal você colocar isso, né, das pessoas receberem o parabéns pelo telefone. Muita gente comentou que achou muito bacana isso, porque tem muita gente que só recebe os parabéns da sua loja. Ele falou, fantástico mesmo. Todo mundo elogiando. Porém, agora a gente percebeu que a gente está tendo um problema. Eu mandei cortar, a semana passada eu mandei cortar isso. Não se liga mais. O que está dando de quebra-pau? Porque eu peço para as meninas, passo a relação lá, tem a menina do cadastro que passa a relação dos aniversariantes, e as menininhas ligam lá para desejar, e a mulher quebra um pau, desliga o telefone na cara, ou o marido quebra um pau. Eu falei, como assim? Ciúmes. Estava gerando ciúmes. Aí ele simplesmente cortou. Entendi. Eu falei, gente, é uma coisa que está funcionando, e você vamos estudar uma forma de fazer isso? Vamos dizer que para as mulheres ligam, uma moça vai ligar, e para os homens, um homem vai ligar. Ou mesmo a forma com que se faz. Você tem uma boa ideia, mas você não tem uma forma ideal para fazer aquilo. Quando ligava, eu falei, como é que é a ligação? Ele falou, vem cá, vamos fazer uma para mim. Põe a menina. Então a menina, o Maurício está... Quem gostaria é a Ana. Primeiro, não é a Ana e não é com o Maurício. Você quer falar com o cliente. Está tudo errado. Mas como é que a gente vai fazer isso? Bom dia, boa tarde. Aqui é da Jô Calçados. Estou procurando o Maurício, que hoje é aniversário dele. Gostaríamos de parabenizá-lo. Se a esposa que atendeu, a pessoa que atendeu, achar conveniente, porque daí ela já entendeu da onde vem esse recado, claro. Ela vai chamar o Maurício. Maurício, é para você. Ou então ela vai passar esse recado, né? Sim. Quer dizer, um detalhe tão pequeno. Olha, fulano, o que você acha de fazer dessa forma? Eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, estão fazendo até hoje isso por causa de um bate-papo informal que eu fui parabenizá-la e eu disse, estou cortando, está gerando briga. Quer dizer, quanta coisa existe dentro de uma empresa que parece um detalhe e que passa tão despercebido, né? Por isso eu gostaria, deixa eu controlar o tempo aqui, 15h58, vamos dizer que a gente começou um pouquinho mais tarde, eu tenho 5 minutinhos a mais, diretor? Adoro esse sim coletivo vindo do Switch. Então vamos aí, uns 5, 6 minutinhos, o Anderson. Eu queria que você fizesse como a gente fez da última vez. Se ocupasse com as dicas, mais dicas que você acha importante. Câmera sua, por favor. Olha, as dicas que eu recomendo que você coloque no seu pequeno, médio, no seu negócio. Saiba o que o seu negócio faz. Entenda realmente a essência do seu negócio para que ele tenha uma filosofia muito boa de trabalho, ou seja, qual é a missão da sua empresa, o que você tem que fazer. Primeiro que a sua empresa tem que fazer algo que é a extensão da sua paixão, até para que você possa desenvolver melhor o que a sua empresa tem para oferecer em termos de produto ou serviço.
Segundo vai abrir uma nova empresa ou já tem a sua empresa, olhe a gestão do negócio. Vender é um dos itens do negócio da sua empresa. Ele é o item principal? Mas a venda não será uma boa venda se você não tem uma retaguarda de operação para isso. E quais são os itens mais importantes nessa retaguarda? Primeiro, cuide muito bem do seu dinheiro. Então, ter uma gestão financeira é importante. Cuidar de tudo que entra, ou seja, de todas as vendas que entram e das despesas do seu negócio. Então, cuidar mesmo da despesa das mais básicas, como luz, água, energia, etc. e tal, até aquelas que são inerentes à tua operação, como uma propaganda, um marketing, a despesa com o pessoal, a despesa com a compra de estoque para o seu negócio. E aí, falando do estoque em si, cuidar dele. Se você tem um varejo, você tem que cuidar desse estoque porque ele é dinheiro da sua empresa. Então, cuide desse dinheiro da melhor forma possível. É a mesma coisa que você falou o seguinte, eu tenho R$1 milhão no banco. Se você tem R$1 milhão no estoque, é a mesma coisa. Então, se você cuida da taxa do banco lá de R$1, R$2, R$3 toda vez, você tem que cuidar do seu estoque também. Se você se preocupa com o seu dinheiro, você conta o seu estoque, você qualifica o seu estoque, ou seja, você não precisa sair contando o seu estoque agora, torto e direito, mas programe contagens naqueles produtos que vendem mais, depois você vai nos produtos que vendem mais ou menos, e depois conta os produtos que vendem menos, mas de uma forma que você saiba o que você tem, quantas cédulas em forma de estoque você tem no seu negócio, e passe a controlar isso, e compre de uma forma que o nível do seu estoque esteja adequado ao seu negócio. É bonito ver uma loja abastecida? Mas isso não significa que você precisa ter um estoque alto. Ela pode estar muito bem abastecida com o nível de estoque que você tem para vender. Depende da exposição, de fazer um fundo de prateleira bem feito, enfim, tem formas de você deixar a sua loja legal sem ter que investir dinheiro em estoque. E depois, como último, e até indo de encontro com o que a gente falou até agora, tenha pessoas no seu negócio que estejam capacitadas, treine as pessoas, invista numa forma de que elas saibam o que fazer no dia a dia, saibam atender, saibam cuidar do seu negócio, remunere elas de forma que elas participem do resultado da empresa, ou seja, ela vai se sentir dona do negócio e vai falar, eu quero vender mais, eu quero que a empresa cresça, porque se ela crescer, eu também recebo uma parte desse crescimento. Então, olhe para as pessoas também com esse olhar. Comece fazendo isso, olhando para o seu negócio. A venda ela é uma consequência dessa operação que vai funcionar direitinho. Porque aí, trazer o cliente para dentro da loja, que é a parte mais difícil, tem outras variáveis que levam a isso. Seja a economia, seja o clima, seja uma série de outras coisas. Mas se as pessoas sabem que o seu atendimento é legal, que se ela for até a tua loja, ela vai encontrar o que ela quer, e por trás disso você tem uma gestão financeira do seu negócio, a chance de você ter sucesso, ter continuidade, ela é maior. Então, você olhando pessoas, processos, olhando o controle sobre tudo isso, olhando os números, caramba, como está o meu indicador? Estou vendendo bem, mas como está a minha despesa? Olha, estou gastando muito aqui, vou segurar um pouco mais. Então, olhe os seus números e use a tecnologia, um sistema bom, investimento, colocar dinheiro em sistema, porque você está investindo em algo que vai controlar o seu negócio, que não será de uma forma manual, mas de uma forma que você consegue depois extrair relatórios, ter números muito mais fáceis à mão. Então, é um investimento. Invista nesses 5 itens que eu tenho certeza que o teu negócio conseguirá sobreviver à crise, conseguirá levar a missão que você estabeleceu lá na frente, que é de oferecer um produto legal, oferecer um serviço bacana, e ele vai prosperar, vai crescer, mas pense sempre em ter sustentação. Nenhum negócio cresce sem sustentação. Vai bater um vento, o negócio vai cair. Então, construa a sua casa, o seu negócio sobre uma base sustentável, porque senão qualquer coisinha que acontecer, a casa vai cair.
Que ótimo, adorei. Muito obrigada. Obrigado Muito de obrigada novo. pelo seu retorno aqui. Já fica o convite no ar. Mais uma vez. Gostaria ainda de ter falado da gente, das empresas terem seus talentos, porque muito se falou aqui, né? Da outra vez também a gente falou sobre você treinar, você ter aquele funcionário ideal para o seu negócio, com a cara do seu negócio, mas e aí ele tá, olha, já estou jogando aqui para uma próxima. Aí ele está preparadinho, a cara da sua empresa, alguém fica de olho e rouba o seu funcionário. Importante também, na próxima a gente fala sobre isso. Anderson Ozawa, aqui na tarde de hoje, adorei mais uma vez. Espero que realmente aceite esse convite e volte outras vezes. Voltarei, com certeza. Bom, para você que esteve aí à tarde com a gente, lembre-se que na sua empresa, seja ela do tamanho que for, assim como na vida, é importante estar atento e de cabeça aberta para as mudanças que podem e precisam vir pela frente. Beijo, semana que vem a gente está de volta.